Olá, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Com muita alegria nós vamos começar dessa aula. Galera de Baixa Grande do Ribeiro, galera de São Gonçalo, galera de Uruçuí do Piauí, sejam bem-vindos, estejam conosco nesta manhã, tá? Meu povo, hoje nós vamos trabalhar aqui com vocês. Bom dia, Caio, o pessoal que está no YouTube também. A gente vai começar essa aula, a gente vai fazer uma mega revisão aqui de dança, tá bom? Espero que vocês fiquem conectados conosco. Vamos trazer muitas coisas, vamos trazer bastante conteúdo para vocês, mas a gente vai trazer uma revisão, tá? Thaisa, bom dia. A gente vai precisar que vocês estejam aqui conectados conosco, atentos, né? Para que vocês possam colaborar aqui com a nossa aula, certinho, galera? Gente, bora começar, né? Vamos falar de dança. Eu não vou colocar aqui o primeiro slide, tá? Vou botar o primeiro slide aqui para vocês. Jorge, eu tô com um delay grande aqui no IPTV, viu? E aí, galera, eu vou começar com vocês aqui, tá? E a gente vai, ótimo. E a gente vai trazendo aqui as questões para vocês e a gente vai tentando responder aqui ao máximo com vocês, ok? Vamos só lembrar, gente, todo o processo histórico da dança. Vamos relembrar aqui, galera, todo o processo histórico da dança, para a gente compreender, tá? Galera de Baixa Grande, Uruçuí, né? Também. E aí a gente vai compreender todo o processo do processo histórico, para a gente poder falar aqui com bastante clareza para vocês, tá? A gente fala de dança ela é uma manifestação que ela ultrapassa movimentos, ela ultrapassa cunho artístico, né? A dança, ela é uma manifestação, tá? A princípio, ela nasce como manifestação de sentimentos e uma necessidade de movimento, ok? Então, a dança, no início, ela ultrapassa o sentido de espetáculo. A dança, no início, ela nem nasceu como espetáculo. Ela nasceu com a configuração de manifestação, tá? Dos sentimentos. Através de quê, gente? Através dos movimentos. Então, quando eu falo de dança, eu tenho que pensar considerar a dança como sendo uma manifestação muito maior do que a manifestação artística, né? Porque todo mundo já olha para a dança e já pensa logo no espetáculo. Tá? Então, aqui nós temos, né, na primeira questão, que fala assim, a dança é a linguagem artística que utiliza o corpo e seu movimento a fim de expressar sentimentos e sensações, tá? Mas o que de fato é a dança? A dança é uma manifestação de sentimentos através dos movimentos. Ela passa a ser artística depois, tá? Não quando nasceu, ok? Então, quando foi a origem da dança? Qual período que a gente pode dizer? Esse período aqui, a gente pode determinar e dizer que ele faz parte aí do processo de história da dança. Qual foi o período, galera? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer quando que a dança ela começou a existir, quando ela começou a acontecer? Então, quando a gente fala de dança, a gente falou de uma necessidade de movimento, a gente falou de uma necessidade de expressar o sentimento, tá? Se a gente colocar, por exemplo, um bebezinho, né, que tá ali, um bebê, vamos dizer, um bebê aproximadamente vou dar aqui fazer uma aproximação, um bebê com aproximadamente
11 meses ele já consegue ficar em pé, né? Ele já consegue movimentar os braços, consegue movimentar as pernas. E a gente coloca uma música. Esse bebê, ele vai ouvir e vai se movimentar. Ele vai reagir àquela sonoridade. O que que isso pode significar para a gente? O que que isso pode fazer a gente entender? O que que a gente entende disso? A gente entende que existe uma necessidade inata, ou seja, ele não aprendeu a dançar. Às vezes o bebê nem sabe andar, né, gente? Ele já começa a se balançar quando escuta um movimento, quando escuta uma música. Aí você vai me perguntar assim, por que isso, né, professora? Por que que a criança já se manifesta dessa forma? E eu vou explicar para vocês. Quando a criança se manifesta dessa forma, ela demonstra uma necessidade, ela demonstra aí uma necessidade de movimento, né? E essa necessidade de movimento faz com que a criança perceba o som e perceba a relação que ela tem com o movimento e o som. Se você entendendo que isso é uma coisa que já nasce com o homem, tá? A gente pode responder essa questão. Em que momento é que eu posso dizer que originou a dança? Apesar da gente já ter falado e falamos muito sobre isso. Qual o tempo que nasceu a dança? Em que período nasceu a dança? Que período eu posso considerar, tá? Que viu que nasceu a dança? Certo? Que período eu posso considerar? Então, o Jorginho vai deixar aí 2 minutinhos para vocês pensarem sobre essa reflexão que a gente acabou de fazer. Vocês vão tentar responder a questão número 1. Vamos lá. Bora lá. Os alunos responderam aqui, alguns alunos responderam, José William, Thaisa respondeu, o Eric respondeu. Eric, José, tu respondeu e apagou, cara.
Bora lá. A dança, ela é uma linguagem artística, né? Depois, a dança tornou-se artística, que utiliza o corpo e seu movimento a fim de expressar os sentimentos e as sensações. Podemos afirmar que a dança está intrinsecamente ligada ao modo como entendemos os limites e as possibilidades do corpo humano. Sobre a origem da dança, é correto afirmar que ela é medieval, contemporânea, pré-histórica do século XVII, tá? A Thaisa trouxe aqui algumas datas que falam de algumas danças, tá? Essas datas aí estão corretas para algumas danças. Mas a dança surgiu, gente, como eu falei para vocês, de uma necessidade do homem. Se o homem existe, qual o período que o homem nasceu, né? Qual o período que o homem habitou a terra, que a gente sabe? Se é uma coisa inata do homem, ele nasceu junto com o homem, qual o período que data o nascimento do homem na terra? Período pré-histórico. Então, as danças, elas nascem no período pré-histórico. Tá? As danças nascem no período pré-histórico, ok? Então, o nascimento da dança, ela está ligada diretamente com o nascimento do homem. Porque o homem, ele traz aí uma necessidade dele de movimento. Essas danças primitivas, gente, elas tinham uma relação muito forte com a natureza. Então, a dança primitiva, a relação dela era com a natureza, tá? Então, é correto afirmar que a alternativa correta da questão 1 é letra C, dança pré-histórica. Certo, galera? Dança pré-histórica. Beleza? Segunda questão, vou deixar aí um tempinho para vocês lerem a questão e a gente volta já já para tentar responder essa questão. Vou deixar aí só um minutinho para vocês lerem, pensar na resposta e colocar no chat, galera. Bora lá. Gente, vamos lá. O renascimento cultural do século XV ao século XVI trouxe diversas mudanças no campo das artes, da cultura, da política e da religião. Dentro desse contexto, também a dança sofreu profundas transformações que já vinham se arrastando através dos anos. Na referida época, a dança começou a ter um sentido social, isto é, passou a ser dançada pela nobreza em grandes espetáculos teatrais e em festas apenas como entretenimento e recreação. Qual tipo de dança nasce nesse período? Olha só, tá falando aqui do período do Renascimento. A gente vai só relembrar, eu vou fazer um traçado histórico aqui para vocês lembrarem dos tempos. Nós tivemos o período pré-histórico, tá? Nós tivemos o período a antiguidade, né? Nós tivemos Idade Média, tivemos o Renascimento, depois nós tivemos o período moderno e o contemporâneo. Ok, galera? Contemporâneo.
Galera, no período pré-histórico, nós tivemos aí as danças primitivas. Elas nascem no período pré-histórico, tá? Na antiguidade, a gente vai ter aí as danças sagradas. Essas danças estavam muito relacionadas a rituais sagrados. Na Idade Média, a igreja proíbe essas danças, né? Essas danças de rituais. Passa a aceitar somente as danças religiosas, nesse caso as danças religiosas da igreja, né? A igreja que estava dominando o mundo nessa época. Danças profanas não eram permitidas, elas existiam, mas a igreja permitia. Já a galera de Baixa Grande está pedindo para eu voltar o slide, né? E voltei aqui, galera. E essa dança, a dança primitiva, a dança da Idade Média, ela apresentava muito as danças de castelo, as danças mais formais. Era uma dança que... e era uma dança muito, vamos dizer, muito fechada pela igreja, né? Era uma dança que tinha uma configuração da igreja, uma coisa que era meio fechada, não tinha tanta repercussão, certo? Só que, galera, a gente passa a entender que essas danças, esse período da Idade Média, ela foi um período muito escuro para as artes. A igreja proíbe as danças porque as danças elas tinham características religiosas. Então, esse período de 1.500 anos da igreja, da Idade Média, é considerado o período mais ruim para as artes, o período pior, né? O pior período para as artes, porque a igreja ela não aceitava a construção desse formato de movimento da Idade Média, né? Então, era proibido essa movimentação, era proibido esse mecanismo, certo? E no Renascimento, nós vamos ter aí uma necessidade de romper com essa igreja. Olha, as pessoas que moravam, que eram desse tempo, elas não gostavam, né? Elas não aceitavam, vamos dizer assim, elas elas se sentiam reprimidas, na realidade, queriam romper com esse movimento da igreja, eles queriam romper com esse movimento, trazendo o renascimento das artes, o renascimento da ciência, o renascimento dos estudos, porque a igreja, ela barrava as manifestações culturais porque eram profanas, né? Eles diziam que eram profanas e a igreja não permitia. Foi exatamente no Renascimento que houve uma necessidade de trazer o sentido social, trazer os espetáculos, trazer as festas, as grandes festas, celebrações, os casamentos, batizados, trazer entretenimento para o povo, trazer lazer para o povo. E foi no Renascimento que surgiu a maior configuração de dança que existe e perdura por todo esse tempo. É o maior tipo de dança que nós temos, tá? É o mais antigo, é o mais tradicional, é o mais, vamos dizer, é o mais complexo. E até hoje, esse estilo de dança, esse tipo de dança, ele permanece no nosso meio, tá? Então, a gente poderia aqui, né, Thaisa, por eliminação, a gente poderia tirar aí algumas danças, já que a gente está falando da dança do Renascimento. Eu dei aqui a dica, coloquei o período histórico, ó. Tá falando de uma dança do Renascimento. O que será que eu apresentei no Renascimento que não tá nos outros processos de dança? É uma dança do Renascimento. Agora, vocês estão pensando aí, vocês estão falando, vocês estão já respondendo. Eu quero que vocês pensem aí,
tá? Pense aí qual é a dança e marque a alternativa correta. Tá? Vou deixar aí mais um minutinho para vocês pensarem na dança depois da explicação. Bora lá. Qual foi a dança, gente, que surgiu aí no Renascimento? Dança clássica, dança moderna, dança contemporânea ou dança medieval? Que dança surgiu aí no período do Renascimento? Dança clássica, moderna, contemporânea ou medieval? Alguém consegue responder? Gente, dança clássica, tá? Não é dança medieval. Por que que não é dança medieval? Porque surgiu no Renascimento. As danças medievais, elas ficaram... elas tiveram, né, o seu tempo, mas o período medieval, o período da Idade Média, ele precisava ser rompido, né? As artes precisavam renascer. Surgiu um grande movimento de dança que ele perdura até hoje, que é a dança clássica. Isso aqui é o balé, gente, balé clássico. Balé. Dança clássica, balé clássico, tá? É a mesma coisa. Balé clássico, balé, dança clássica. Foi exatamente sobre isso. Surgiu aí o grande movimento de dança de todos os tempos. Esse movimento, gente, ele perdura. Ele dura até hoje, tá? É o maior movimento de dança que existe. Nenhum outro ultrapassou tanto tempo como a dança clássica, certo? Agora, falando ainda de dança clássica teve aí várias. Resposta correta é letra C. Letra A, gente, desculpa. Resposta correta, ó, letra A. Não é dança medieval, gente. Tá? Resposta correta, letra A. Aí vocês poderiam eliminar. Dança moderna não é. Dança contemporânea é pós-moderno. Dança medieval. Tá falando do Renascimento, gente. A dança do Renascimento é a letra A, clássica, dança clássica. Agora a gente vai falar um pouquinho da dança clássica, tá? Nós tivemos aí muito do movimento clássico, nós falamos muito aqui na nossa aula o que era o que é a dança clássica, qual o movimento da dança clássica. Tchaikovsky, Campra e Rameau, Mário Petipa, Jean Novare lança as bases da coreografia chamada clássica. Assinale a alternativa que completa o texto. Quem lançou as bases da coreografia? Foi Jean Novare ou Mário Petipa, Campra, Rameau ou Tchaikovsky? Vamos tentar responder. Isso aí, gente, é uma questão bem específica. Quem assistiu às nossas aulas sabe responder, tá? Eu vou deixar aí um minutinho para vocês pensarem qual a resposta correta.
Bora lá, gente. Essa aí pegou vocês, né? Então, galera, o movimento da dança clássica, ele é cheio de... ele é cheio de... Na realidade, foi um processo, né? A dança clássica, ela está aí até hoje. Ela é uma dança que tem... a galera tá respondendo letra B, né? O Carlos Daniel respondeu letra D. A dança clássica, ela é um movimento que dura até hoje, tá? Mas a dança clássica, ela teve ali a sua fundamentação ainda lá no período do Renascimento, né? Então, eles trouxeram, eles criaram, fizeram a formatação da coreografia que chamamos de clássica. Eles lançaram essa base da clássica. E essa clássica, gente, ela dura até hoje. O movimento da dança clássica, até hoje, é o mesmo movimento do Renascimento. Vocês vão perguntar, professora, não houve alterações, não houve mudanças? Houveram mudanças, mas essas danças, elas não mudou a essência do balé clássico, tá? E grandes nomes tem aí, Jean Novare, Marius Petipa, Campra e Tchaikovsky. São grandes nomes do balé clássico. Só que Tchaikovsky teve uma função, Campra, Rameau teve outra, Marius Petipa teve outra e Jean Novare também, tá? E quem lançou as bases da coreografia chamada clássica, letra B, foi Marius Petipa, tá? Foi Marius Petipa, foi ele que lançou, idealizou a coreografia chamada clássica. Na realidade, gente, essa dança clássica, ela teve... houve uma necessidade teatral, tá? Houve uma necessidade teatral. Posterior a essa necessidade teatral, eles tiveram a necessidade de formatar essa dança, tá? Eles precisaram formatar essa dança para que essa dança pudesse... para que essa dança pudesse ter uma configuração, tá, formal e que pudesse ser dançada em todo lugar. Então, a dança clássica, ela passou por uma formatação, tá? E ali ela não se alterou. Passado tantos anos, passado mais de 500 anos, é uma dança que não se altera. Não se altera, gente, a dança clássica. Ela tem a sua formatação, é uma dança que perdura até hoje, certo? Bora para a quarta questão. Bora lá, bora para a quarta questão. Eu vou deixar aí mais 2 minutinhos para vocês responderem essa questão. Bora lá, Thaisa, desiste não, mulher. Vai dar certo, uma hora vai dar certo. Bora ver o que esse texto fala aí, ó. Quarta questão, dá pra gente responder analisando aí o período da história da dança. Bora lá, quarta questão.
Bora lá, gente. Na Alta Idade Média, gente, lá no ápice da Idade Média, encontramos as primeiras evidências do substrato, né, vamos dizer, da essência, que mais tarde vai se conceituar no que entendemos por dança de salão, tá? Então, presta atenção no que o texto está dizendo. Lá no auge da Idade Média, surgiu as primeiras formas, as primeiras configurações aí do que depois se tornaria dança de salão. Nesse período, gente, as danças persistiu ali nas feiras, nos limites dos castelos e nos pequenos burgos. Gente, tinha ali a parte nobre, né? As danças, elas ficavam ali nos limites dos castelos, né? E nos pequenos burgos, burgueses, os burgueses, os burgos, os plebeus, eles ficavam fora do castelo, né? Eles ficaram fora do castelo. E essas danças, elas foram trazidas, né? A configuração dessas danças, elas foram trazidas para esse povo ali na Europa, que veio muito das cruzadas do Oriente, do Norte, da América, foram trazendo aí essas formas de dança para a Europa, tá? E aos poucos essas danças foram imitadas pelos nobres, tá? E depois eles foram organizando aí os mestres de bailes, que foram acrescentando, foram adaptando e trazendo configurações mais pessoais para essas danças. Aí tá falando da dança, letra A, moderna, letra B, de casal, letra C, contemporânea ou letra D, clássica, né? O que vocês estão falando aí, gente? Está falando, o texto já falou
Opa! José William, cara, para de apagar a questão, para de apagar as alternativas que eu tava vendo aqui. A gente teve só um tiquinho aqui de tempo aqui, porque o microfone tava dando aqui a interferência. Não sei se era eu que tava dando interferência nesse microfone. Enfim, mas eu tava vendo aqui vocês respondendo e apagando, moço. Não apague não, que a resposta está correta. Letra B, dança de casal. Gente, dança de salão é a mesma coisa de dança de casal, né? A gente já respondeu aqui para vocês. Dança de salão, olha aqui, ó. Dança de salão é a mesma coisa de dança de casal. Ou dança de casal, ok? A mesma coisa. Então, quem respondeu letra B está corretíssimo. Thaísa, mulher agora foi, né? Não é possível. Não é possível agora. Agora, ó, a gente vai responder agora. A gente vai trazer essa daqui, eu acho que dá para vocês ir por eliminação, sabe? Vamos falar um pouquinho de dança, ainda das danças de salão, dança de casal, tá? E aí, Will, vou deixar só um minutinho para vocês responderem essa questão aí para mim. Vamos lá. Bora responder, meu povo. Recebe o nome de salsa, flamenco, merengue ou tango, um gênero de música e dança originário das tradições culturais da comunidade autônoma de Andaluzia, parte da Espanha. Gente, ó, vocês, quem não assistiu aí o La Casa de Papel, quem assistiu La Casa de Papel responde essa questão. Quem não assistiu pode ir eliminando aí as alternativas. Dá para ir eliminando, tá? É importante lembrar que o flamenco e a música folclórica andaluza não são a mesma coisa. Mesmo que através dos séculos as duas tradições tenham se encontrado em vários momentos. Complete o texto com a alternativa. E aí, gente, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Salsa não é. Tá? A salsa é de outro país. Vocês vão lembrar assim, salsa Espanha, não combina, né? Salsa Espanha, não combina. Tango, onde é que é o tango? Todo mundo vai lembrar, tango é a mesma coisa do samba. Vocês vão olhar para eles e vão lembrar daquele país, né? Igual samba, vocês, quando olhar para o samba, vocês vão lembrar de qual país? Quando olhar para o tango, vocês vão lembrar de qual país? Então, ó, tira aí salsa e tira tango. Ficou duas alternativas, o flamenco e o merengue. Quando vocês lembram, ó, do balançar da saia, mulher batendo os pés, né? O movimento todo impetuoso, é o quê, gente? Detalhe, gente, a alternativa falou o nome da dança. Olha aqui, gente, ó. É flamenco, galera. É uma tradição da região da Andaluzia, lá na Espanha, tá? Muito importante. O flamenco.
É uma dança muito importante, espanhola, é uma dança espanhola muito importante. Então, elimina aí a letra B, certo? Agora, vou deixar aí mais um minutinho só para vocês tentar ver se vocês conseguem salvar essa daí. Lembrando que dá pra gente fazer por eliminação muita coisa, ó, eu já disse muita coisa aqui que vocês podem eliminar essa daí também. E aí, minha gente, qual a resposta dessa daí? Parece que essa daí ficou difícil, né? Dança popular da Boêmia, tá? Uma parte do antigo Império Austro-Húngaro, integrada à Tchecoslováquia. Ela foi introduzida nos salões europeus da era pós-napoleônica com o atrativo de aproximação física dos dançarinos. Ao prever duas possibilidades de evolução do par enlaçado, né? Ele tem dois tipos de evolução, par enlaçado, que é rodeando, dando 6 passos, fazendo giros. E também tem o mais animado, que são os passinhos mais rápidos, tá? Essa dança, gente, ela é uma dança muito importante. Nós falamos dela na nossa aula, tá? A galera tá pedindo para eu voltar, né? A gente teve, eu já volto para vocês. A gente teve a necessidade de colocar isso para vocês relembrarem tudo que nós falamos de dança aqui, tá? Por eliminação, a gente tira a salsa, a gente tira o tango e a gente pode tirar o samba, gente. Por que a gente pode tirar o samba? O samba é brasileiro, então não nasceu na Boêmia. O tango nasceu de um país vizinho da gente. A salsa não é isso aí que está falando na modalidade ali da dança. Então, só resta uma alternativa aí. Letra B, a polca, gente. A polca, ela é uma dança de salão muito antiga, tá? É uma dança muito importante, é uma dança popular e uma dança que tem bastante repercussão, tá? Então, alternativa correta, B, polca. A galera tá pedindo só para eu voltar para tirar o print. Tô voltando aqui para a galera tirar o print, tá? E logo a gente já vai para a próxima questão, ok? Então, quem não tirou aí o print ainda, ó, da sexta questão, aproveita também para tirar o print da sexta questão. Logo em seguida, a gente vai para a outra questão. Bora lá? Acho que deu, né, galera? Sétima, agora vamos para a sétima. Eba, gente, chegamos na dança folclórica. Chegamos na dança folclórica, né, meu povo? Eita, Lele, adoro dança folclórica. E aí vou deixar mais um minutinho para vocês lembrarem aí o que é a dança folclórica. Vamos lá.
Não é possível, né, Will? Catirina induz o marido capataz da fazenda a matar o animal. O fazendeiro, o dono do boi, procura o autor do crime e Chico é acusado. Vários doutores são chamados para curar o boi. E depois de muitas peripécias, onde há julgamento e perdão, termina tudo em festa e dança, comemorando sua cura. O enredo trata o texto, o enredo tratado no texto é da dança Umbigada, Cavalo Piancó, Boi Bumbá, Vareiro do Parnaíba. Gente, essa ficou moleza demais, né, galera? Nós estamos falando de uma dança folclórica muito importante para o nosso país, para o nosso folclore, tá? O folclore, isso aqui faz parte do folclore brasileiro. E especialmente do folclore do Nordeste, né? Qual é a resposta correta aqui, galera? Boi bumbá, né? Resposta correta, boi bumbá. Não é, meu povo? Agora eu trago outra questão aqui pra gente responder, tá? Outra questão. Pode ser definida como uma dança ritmada, nos toques de atabaque, coreografada com movimento de expressão corporal, inspirados nas tribos africanas que migraram para o Brasil, descalços, roupas coloridas e muitos adornos, movimentos elásticos de tronco, flexão, extensão acentuada como felinos. Estas características representam uma dança. Assinale a opção correta. Gente, dá perfeitamente para a gente analisar essa questão analisando o texto, tá? Analisando o texto, a gente consegue pensar na dança, pensar nas alternativas e eliminar aí várias alternativas, certo? Eu quero que vocês pensem na alternativa, qual seria a possibilidade, façam as eliminações, tá? Nós já falamos aqui de algumas dessas. Dá para vocês eliminarem aí e marcar a alternativa correta, certo? Deixando aí um minutinho para vocês pensarem. Bora lá, Alencar Sênio, bom dia. Então, galera, ó, dança ritmadas nos toques do atabaque, né? Vocês vão lembrar dos tambores. Coreografadas com movimento de expressão corporal, inspirados nas tribos africanas que migraram para o Brasil. Opa, tribos africanas, atabaques, descalços, roupas coloridas, muitos adornos, movimentos elásticos de tronco, flexão e extensão acentuadas como felinos. Imagina um gato dançando, né? Um gato fazendo aquele movimento da coluna dele. Que dança você poderia marcar aí como sendo essa dança que está refletida aí nessa questão? Letra A, dança afro. Letra B, dança contemporânea. Letra C, dança moderna. Letra D, dança medieval. E letra E, dança clássica. Dança clássica não é, dança medieval também não é. Gente, o movimento que vem depois da dança clássica é a dança moderna, tá? Então, a dança moderna, ela é um rompimento da dança clássica, tá? Então, ela vai trazendo muitos elementos da dança clássica também. Mas ela é muito uma reflexão da dança clássica. Então, retira aí dança clássica.
dança medieval, dança moderna, e fica com duas alternativas. Mas ele traz muita configuração que dá pra gente, né, quando ele fala assim, inspirados nas tribos africanas, a gente pode pensar em numa alternativa que é a letra A, dança afro, tá? Então, a resposta correta dessa alternativa é a letra A, que é a dança afro. Ok? Então, resposta correta desse dança afro. Essa a gente já falou um pouquinho sobre ela, né? Mas a gente vai ler a questão com vocês para a gente tentar resolver. Aprender a dançar com o parceiro parece ir muito além do aprendizado. Ou seja, está falando que é uma dança de parceiro. Mover o corpo em companhia do outro, harmonizando o movimento, em sintonia, no mesmo ritmo, resulta em uma união do ser físico, numa quase mágica sincronia. Dançadas por pares é um estilo de dança desde a Idade Média. Assinale a opção que contém este tipo de dança. Letra A, dança social ou salão. Letra B, dança clássica. Letra C, dança tradicional. Letra D, dança medieval. E letra E, dança folclórica. Qual é a resposta correta, gente? Resposta correta? Letra A, dança social de salão, galera. Olha aqui, ó. Aí vocês vão perguntar, professora, mas eu pensava que dança de salão era dança de casal, agora é dança social. É também, tá? Então, ela pode ser chamada dança social, dança de salão ou dança de casal, ok? Então, a resposta correta para essa alternativa, letra A, dança de salão, ou social, ou casal. Certo, galera? Finalizamos por hoje. Preciso me despedir de vocês, que vocês vão para as férias, vocês vão voltar aí só em agosto, né? Beijo, a gente vai estar entrando de férias, de recesso. Voltamos aí em aonde, gente? Em agosto, aqui com vocês, no mesmo local, mesmo horário, tá bom? Pra gente poder encontrar com vocês aqui. Cheiros, até mais. Tchau, tchau.